Olha, se a sua empresa já passou da fase das promessas fáceis e agora o que importa mesmo são resultados concretos, essa conversa aqui é para a sua gestão. A gente não vai ficar discutindo a importância de ter dados, isso aí já é o básico do básico. O nosso papo é sobre o próximo passo, o que fazer quando se tem uma montanha de dados, mas o controle de verdade, aquele que importa, continua escorrendo pelos dedos. Pensa um pouco nisso. Olhar para trás é fácil. Qualquer sistema hoje em dia gera um relatório do que já foi. Agora, mergulhar nos porquês, entender a causa real de uma margem que encolheu do nada ou de um custo que disparou, é exatamente aí que a gente separa uma gestão que só reage dos problemas de uma gestão que é realmente estratégica. E aqui está o X da questão. Para empresas maduras, o gargalo hoje não é mais a falta de informação. É o contrário, é o excesso dela. É ter um oceano de dados à disposição e, mesmo assim, sentir que as decisões são tomadas no escuro, muito na base da intuição. Ok, vamos entrar um pouco mais a fundo no que a gente pode chamar de paradoxo dos dados modernos. É uma situação que, olha, muitos gestores experientes vão reconhecer na hora. Isso soa familiar? Ter um ERP que registra absolutamente tudo, mas que no fim do mês não consegue explicar o porquê do resultado ter sido aquele. Aí as equipes começam a criar aquelas planilhas paralelas para tentar conectar o financeiro com o fiscal, o comercial com o estoque. É o famoso caos organizado. A empresa está crescendo, mas sem o controle que deveria vir junto com esse crescimento. E é justamente para resolver esse paradoxo que a própria ideia de um sistema de gestão precisou evoluir. A gente está falando de uma mudança fundamental, de um sistema que apenas registra o que aconteceu para um sistema que pensa junto com a gestão. A diferença, no fundo, está na qualidade da pergunta que o sistema consegue responder. Um RP tradicional diz, sua margem geral caiu 2%, ponto. Um RP cognitivo vai além. Ele explica, sua margem caiu 2% porque o custo da matéria-prima X subiu 15% nas ordens de produção da linha Y, e esse aumento não foi repassado para o preço de venda. Percebe a diferença? Ele não entrega só o dado, ele conta a história por trás do dado. Certo, mas na prática, como isso funciona? Porque inteligência artificial não é mágica, né? É uma camada de tecnologia, de infraestrutura, que se sustenta em 3 pilares fundamentais para conseguir entregar esse controle real. O primeiro pilar pode parecer o mais básico de todos, mas olha, talvez seja o mais poderoso. Ele vem para resolver aquele problema clássico dos dados que vivem em ilhas, cada um no seu departamento, sem conversar com os outros. Então, o ponto crucial aqui é que a IA faz as conexões que uma pessoa levaria horas, talvez dias, para fazer manualmente. Ela vai cruzar informação de vendas com o custo real daquela mercadoria, vai conectar o nível do estoque com o custo do capital que está ali parado, e vai traduzir o dado fiscal para o seu verdadeiro impacto no caixa. O resultado final? A gestão para de ficar caçando informação e passa a enxergar a empresa como ela realmente é. Um organismo único, vivo e totalmente interconectado. O segundo pilar vem para atacar de frente o problema da sobrecarga de informação. Porque, vamos combinar, não adianta nada ter centenas de relatórios se ninguém sabe para qual deles olhar. A EA aqui atua como um filtro inteligente. Ela não entrega mais um relatório, ela entrega um alerta. Ela diz, atenção, esse indicador aqui saiu do padrão histórico. Ou, cuidado, essa tendência de custos, se continuar assim, vai impactar a margem em X% no próximo trimestre. Isso muda completamente o jogo. A empresa para de só reagir aos problemas e passa a se antecipar a eles. E isso nos leva direto ao terceiro pilar, que para empresas maduras e em crescimento é simplesmente vital: a prevenção de surpresas desagradáveis. Essa frase resume perfeitamente a mentalidade de um gestor experiente. No mundo dos negócios, surpresa quase sempre é sinônimo de custo inesperado, de multa, de perda de oportunidade. Previsibilidade, nesse nível, não é luxo, é uma necessidade básica. E aqui a gente vê na prática como o sistema passa a trabalhar para proteger a empresa. Ele pode, por exemplo, identificar que um certo tipo de nota fiscal é preenchido com erro, de forma recorrente, muito antes disso virar uma autuação. Ou então, sinalizar que o tempo de produção de um item específico está aumentando, o que indica um futuro gargalo. Em outras palavras, o RP deixa de ser o espelho retrovisor e se torna um radar da empresa. Claro, sempre que a gente fala de inteligência artificial, surge aquela dúvida. Tá, e o papel das pessoas nisso tudo? Mas o foco aqui não é substituição, de jeito nenhum. É amplificar a capacidade humana. Vamos pegar um exemplo prático numa área crítica como o financeiro. Antes, o fechamento do mês era uma verdadeira caça aos dados, uma maratona para conciliar planilhas. Como a camada cognitiva, o sistema faz esse trabalho pesado.
A equipe deixa de ser arqueóloga de dados para se tornar arquiteta de estratégias. O tempo é usado para analisar cenários, para questionar os números e para planejar o futuro com base em sinais claros e não mais em sensações. É bom pensar na IA como um membro incansável da equipe. Aquele analista que nunca se cansa, que consegue verificar milhares de transações em segundos e encontrar padrões que, sinceramente, passariam despercebidos pelo melhor profissional. E não por falta de competência, mas por pura e simples limitação humana. E com isso, a gente chega ao ponto final. A escolha de adotar uma tecnologia como essa não é sobre ter mais um software. É uma decisão estratégica sobre como a empresa quer crescer daqui para frente. No fundo, existem 2 jeitos de crescer. O primeiro é crescendo no escuro. A cada novo patamar de faturamento, surgem novos problemas inesperados e os erros custam cada vez mais caro. E tem um outro jeito: crescer com controle, com as rédeas na mão, usando a inteligência dos próprios dados para antecipar os desafios e tomar decisões muito mais seguras. E é exatamente para construir essa base para um crescimento controlado que um ERP cognitivo existe. Ele fornece os pilares essenciais: a estabilidade de ter uma fonte única da verdade, a segurança fiscal para evitar dor de cabeça com multas, a previsibilidade para poder planejar em vez de só reagir e, talvez o mais importante, uma cultura onde as decisões são tomadas com base em fato. E para a gente fechar, fica aqui a mensagem mais importante de todas: a tecnologia não assume o comando. Muito pelo contrário, ela fornece a visibilidade e os alertas para que o gestor, com toda a sua experiência e visão de negócio, possa tomar a melhor decisão possível, protegido das armadilhas que ficam escondidas no meio de tantos dados. Então, fica essa reflexão final. Crescer por crescer pode ser uma armadilha. O verdadeiro desafio para empresas que já atingiram um certo nível de maturidade é garantir que cada passo adiante seja dado sobre um terreno sólido e, claro, com total visibilidade do caminho.